É assim que navios de carga atravessam zonas de piratas sem trocar um tiro. Navios de carga cruzam todos os dias algumas das regiões mais perigosas do planeta. Não por causa de tempestades, nem por falhas mecânicas, mas por causa de pessoas armadas, em barcos pequenos, rápidas, silenciosas, piratas modernos. E o que mais surpreende não é o fato de ataques ainda acontecerem, é o fato de que a maioria dos navios atravessa essas zonas sem disparar um único tiro, sem canhões, sem soldados visíveis, sem combate cinematográfico. Ainda assim, eles passam. Durante anos, criou-se a ideia de que navios cargueiros são alvos fáceis, grandes, lentos, previsíveis. Uma estrutura gigantesca avançando lentamente pelo oceano, carregada de mercadorias valiosas. À primeira vista, parece o alvo perfeito, mas essa imagem está profundamente errada. Navios modernos não contam com força bruta para se defender. Eles contam com engenharia, estratégia, comportamento e decisões invisíveis. E tudo começa muito antes de qualquer pirata aparecer no horizonte. Antes mesmo de um navio zarpar, sua rota já foi estudada com base em mapas de risco atualizados constantemente. Existem regiões do oceano classificadas como zonas de alto risco, onde ataques já aconteceram, onde embarcações suspeitas são registradas e onde o histórico de incidentes é analisado quase em tempo real. Ao contrário do que muita gente imagina, o capitão não decide simplesmente passar rápido por essas áreas. Cada milha é calculada, cada horário importa. Navios ajustam sua rota para atravessar essas regiões durante o dia, quando a visibilidade é maior, ou em horários específicos em que ataques são menos prováveis. Isso porque piratas dependem de surpresa, aproximação silenciosa e dificuldade de identificação. A luz é inimiga deles, mas a rota é apenas o começo. Quando um navio se aproxima de uma zona de pirataria, o comportamento da embarcação muda completamente. Não há anúncio, não há alarmes audíveis para quem está fora. Mas internamente, o protocolo já foi ativado. A primeira camada de defesa não é física, é psicológica. Piratas escolhem alvos que pareçam fáceis, navios que aparentam estar despreparados, lentos ou desatentos. Por isso, muitos cargueiros fazem questão de parecer difíceis, mesmo sem mostrar armas. Isso inclui mudanças sutis, mas extremamente eficazes. O navio aumenta sua velocidade ao máximo possível dentro de limites seguros. Pode parecer pouco, mas a diferença entre 12 e 18 nós é enorme para um barco pequeno tentando se aproximar. Quanto mais rápido o navio, mais difícil é manter uma embarcação leve e estável ao lado do casco. Além disso, a tripulação restringe completamente o acesso a áreas externas, com vés vazio, nenhuma movimentação visível, nenhuma rotina previsível. Do ponto de vista de quem observa à distância, aquele navio parece um bloco silencioso, sem oportunidades óbvias. Mas o verdadeiro fator decisivo está no tamanho. Piratas não atacam navios gigantes porque sejam corajosos, eles atacam porque acreditam que podem controlar a situação rapidamente. E controlar um navio de carga moderno é quase impossível. O costado de um cargueiro pode ter dezenas de metros de altura acima da linha d'água. Mesmo com escadas improvisadas, a subida é lenta, instável e extremamente arriscada, ainda mais quando o navio está em movimento. Ao contrário de filmes, ninguém pula facilmente para dentro de um navio desse, e os navios sabem disso. Por isso, muitas embarcações utilizam barreiras físicas simples, mas extremamente eficientes. Arames tensionados, grades temporárias, estruturas que não impedem a navegação, mas tornam a escalada quase impossível. Nada disso machuca, nada disso dispara, mas tudo isso desencoraja. E esse é o ponto-chave. Navios de carga não precisam vencer piratas, eles só precisam não parecer um bom alvo. Quando uma embarcação suspeita se aproxima, o navio não reage com agressividade. Ele reage com procedimento. O capitão informa centros de monitoramento regionais. A posição do navio passa a ser acompanhada por satélite. Outras embarcações próximas recebem alerta, e em muitos casos, aeronaves ou forças navais já estão cientes daquela movimentação, mesmo que não apareçam imediatamente. Para os piratas, isso cria um problema invisível. Eles nunca sabem se aquele navio está sozinho ou se já está sendo observado, e a incerteza é uma arma poderosa. Há registros de embarcações suspeitas que se aproximaram até certo ponto e simplesmente desistiram, não porque houve confronto, mas porque o risco deixou de compensar. Navios modernos transformaram o oceano em um espaço menos previsível para quem tenta atacá-los, e isso acontece sem tiros, sem explosões, sem cenas dramáticas. A defesa não está no combate, está na probabilidade. Mas essa ainda não é a parte mais interessante, porque quando todas essas camadas falham, quando um ataque parece inevitável, o navio ainda guarda um último recurso, e ele não envolve armas. É assim que navios de carga atravessam zonas de piratas sem trocar um tiro. Quando a simples dissuasão não funciona, quando a rota calculada, a velocidade máxima e o silêncio não são suficientes, o navio não reage com confronto, ele se fecha.
Ao contrário do que muita gente imagina, navios de carga modernos não dependem da tripulação espalhada pelo convés para lidar com ameaças externas. Na verdade, a tripulação é o ativo mais protegido da embarcação, e é exatamente por isso que, diante de uma ameaça real, a prioridade nunca é defender o navio, é proteger as pessoas. A maioria dos cargueiros que cruzam zonas de pirataria conta com um espaço interno específico, projetado para situações extremas, um local que não aparece em vídeos promocionais, não é mostrado em tours e quase nunca é citado fora do meio naval. Esse espaço é conhecido informalmente como Cidadela. A Cidadela não é um bunker no sentido cinematográfico, não tem armas, não tem soldados. Ela é algo muito mais simples e muito mais eficaz. Trata-se de um compartimento interno reforçado, geralmente localizado no coração do navio, longe de acessos externos. Ali, a tripulação pode se isolar completamente por horas, ou até dias, enquanto forças externas são acionadas. Quando a Cidadela é ativada, o navio muda de status, as portas são seladas, os sistemas de comunicação permanecem ativos, o controle da embarcação pode ser mantido ou, em alguns casos, o navio segue em velocidade constante sem intervenção manual. Para quem tenta invadir, o cenário muda drasticamente. Não há ninguém no convés, não há ninguém nas áreas comuns, não há resposta. E isso cria um dos maiores problemas para qualquer tentativa de sequestro: o tempo. Piratas não operam com longas ocupações, eles dependem de ações rápidas, minutos contam. Sem acesso à tripulação, não há reféns. Sem reféns, não há negociação. Sem negociação, o ataque perde completamente o sentido. Muitos ataques falham exatamente nesse ponto. O navio está fisicamente ali, mas funcionalmente está fora de alcance. Além disso, enquanto a Cidadela está ativa, o navio transmite sua posição de forma contínua. Centros de monitoramento, forças navais regionais e embarcações próximas são alertadas automaticamente. Mesmo que nenhuma força apareça imediatamente no horizonte, os piratas sabem que o relógio está correndo contra eles. E o oceano, apesar de parecer infinito, não é um lugar fácil de desaparecer. Mas a defesa não termina dentro do navio. Antes mesmo de qualquer contato visual, navios de carga utilizam sistemas de detecção passiva. Não são radares militares complexos, são equipamentos civis, legais, mas extremamente eficientes. Movimentações incomuns ao redor da embarcação são observadas. Pequenos barcos que mantêm curso paralelo por tempo demais, mudanças bruscas de direção, aproximações rápidas, tudo isso acende alertas internos. E o mais interessante, nada disso é secreto. A força desses sistemas está no fato de que eles não precisam ser escondidos. Piratas sabem que navios modernos monitoram seu entorno, e esse conhecimento por si só já elimina muitos ataques. Outro fator decisivo é a coordenação entre navios. Em zonas de risco, cargueiros não navegam de forma isolada como parece. Mesmo mantendo grandes distâncias, eles compartilham informações. Um navio que detecta algo suspeito informa outro. Isso cria um efeito de rede invisível no oceano. Para quem observa de fora, são apenas pontos separados no horizonte. Na prática, são embarcações conectadas. E essa conexão muda completamente a dinâmica do ataque. Piratas não enfrentam apenas um navio, eles enfrentam um sistema. É por isso que o uso de armas de fogo é evitado. Armas escalam conflitos. Armas transformam tentativas de abordagem em confrontos imprevisíveis. E, principalmente, armas aumentam o risco para a própria tripulação. Do ponto de vista das companhias marítimas, trocar tiros no meio do oceano é o pior cenário possível. Não há hospitais próximos, não há resposta imediata. Um erro mínimo pode custar vidas. Por isso, a estratégia moderna é simples: não dar ao ataque um ponto de apoio, sem tripulação acessível, sem controle do navio, sem recompensa clara. A maioria dos ataques termina antes mesmo de começar. Existem registros de tentativas que duraram minutos. Barcos rápidos se aproximaram, observaram, avaliaram e se afastaram. Nenhum disparo, nenhum contato direto. A decisão foi tomada ali mesmo. Aquele navio não valia o risco. Mas ainda existe um último elemento que raramente é discutido. Um fator que não depende de tecnologia, nem de barreiras físicas, nem de compartimentos reforçados. Depende apenas de comportamento humano, e é justamente ele que fecha o ciclo de defesa. Existe um detalhe que quase nunca aparece quando se fala em pirataria moderna. Algo que não depende de aço, tecnologia ou protocolos escritos. Depende apenas de decisão humana. Piratas não atacam qualquer navio. Eles observam, eles calculam, eles escolhem. E essa escolha acontece em segundos. Ao contrário da imagem romantizada, pirataria moderna não é sobre confronto, é sobre custo-benefício. Cada ataque envolve risco real, falha mecânica, reação inesperada, presença de forças externas, erro humano. Por isso, o navio mais bem protegido não é o que parece agressivo, é o que parece imprevisível e pouco vantajoso. Navios de carga modernos entenderam isso há muito tempo. Quando uma embarcação entra em uma zona de risco, nada é feito para provocar, nada é feito para desafiar. Nada é feito para escalar, tudo é feito para negar oportunidades. O navio não foge em pânico, não muda de rota de forma brusca, não demonstra medo.
Ele mantém um comportamento constante, controlado, quase indiferente. Esse comportamento é interpretado de forma muito clara por quem observa à distância. Aquela embarcação não é vulnerável, mesmo sem armas visíveis, mesmo sem escolta aparente. O navio comunica uma mensagem silenciosa: não vale a pena. E esse é o ponto onde a maioria dos ataques termina. Mas quando isso não acontece, quando um grupo insiste, entra em ação a última camada de defesa: o tempo. Navios de carga não precisam vencer piratas em minutos, eles precisam apenas aguentar. Cada minuto adicional aumenta o risco para o atacante. Combustível gasto, exposição prolongada, falta de controle, maior chance de detecção. Enquanto isso, o navio continua avançando. Silencioso, constante. Dentro da cidadela, a tripulação não reage emocionalmente. Ela segue um protocolo repetido dezenas de vezes em treinamento. Cada pessoa sabe exatamente o que fazer, para onde ir, quanto tempo permanecer. Nada é improvisado. Esse preparo transforma uma situação potencialmente caótica em algo controlado. E é justamente essa previsibilidade interna que cria imprevisibilidade externa. Para quem tenta atacar, não há sinais claros do que está acontecendo lá dentro. Não há respostas, não há reação visível. E isso é profundamente desconfortável. Muitos ataques falham simplesmente porque os piratas não sabem o que esperar. Eles não sabem se forças estão a caminho. Não sabem se o navio pode ser controlado. Não sabem quanto tempo precisarão ficar ali. E no oceano, incerteza é perigo. É por isso que, estatisticamente, a maioria das tentativas termina em retirada. Sem confronto, sem disparos, sem contato direto. O navio segue viagem. A carga chega ao destino. E quase ninguém fica sabendo que algo aconteceu. Essa é a parte mais invisível de todas. A maioria das defesas bem-sucedidas nunca vira notícia, nunca vira vídeo, nunca vira manchete, porque nada aconteceu. Mas isso não significa que o perigo não existiu. Significa apenas que o sistema funcionou. Navios de carga não atravessam zonas de piratas confiando em sorte. Eles confiam em engenharia comportamental, redução de risco e decisões silenciosas, sem armas, sem confronto, sem espetáculo. A maior defesa deles não está no aço do casco, nem na altura do costado, nem nos sistemas eletrônicos. Está na capacidade de transformar um ataque em algo inútil. E quando um ataque não oferece vantagem, ele simplesmente deixa de existir. Por isso, enquanto o oceano continua parecendo um espaço caótico e imprevisível, navios gigantes continuam cruzando as áreas mais perigosas do planeta, todos os dias, sem trocar um único tiro.